Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um episódio do nosso projeto Revelar. Hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios. Eu sei que o vídeo é curto, então nós teremos duas etapas. E eu queria então começar porque há muitas dúvidas, né, a respeito disso, há muitas interrogações, né, mas Gênesis capítulo 1, versículo 1, o início de tudo, é o começo, mas diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando Deus criou a terra, no capítulo 1 de Gênesis, ele criou os céus e a terra. Ezequiel 28, como Isaías 14, nos revela que Deus ele não fez a terra para não ser habitada. Mas do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2, nós falamos assim: a terra tornou-se sem forma e vazia. Ou na nossa tradução diz que a terra estava sem forma e vazia, mas no original em grego diz que a palavra de Deus nos revela que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, como Isaías diz que a terra não era um caos, não foi feita, ela foi feita para ser habitada e era perfeita, entendemos que do primeiro versículo para o segundo versículo houve a rebelião nos céus, onde 1/3 dos anjos, chamados bons, se rebelaram e tornaram-se os anjos caídos ou os anjos maus junto com Lúcifer. É importante ressaltar que Deus não criou Satanás, Deus não criou demônios, Deus não criou os opositores, mas Deus criou, com livre-arbítrio, esse ser chamado Lúcifer, que era um querubim ungido da paz de Deus. Então, em primeiro lugar, a natureza deles de serem criaturas, Deus os criou. E eles foram feitos com livre-arbítrio pelo poder de Deus do nada. Mas depois da rebelião, eles se dividiram em duas fases: os bons e os maus. Os bons não aceitam adoração, como diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Eu não vou ler todos os versículos devido ao tempo. E também Apocalipse 22, 8 e 9. Todas as vezes que João queria prostrar diante do anjo, o anjo dizia que não se prostrasse, que era conservo. Então, nós não devemos adorar anjos. É pecado, nós estamos tributando a anjo a glória devida que só a Deus, então nós não devemos adorar anjos. Anjos são ministros de Deus a nosso favor. Anjos estão acampados ao redor daqueles que hão de dar a salvação. Daqui a pouco nós vamos citar todos esses versículos. Mas é interessante ressaltar que nessa divisão, então, houve os anjos bons, que não aceitavam a adoração, que servem ao Senhor, que nos servem, como os anjos maus, que aceitam a adoração, que muitos se prostram diante deles e eles estão ali aceitando a adoração. Como está escrito também em Mateus 4:9, eles aceitam a adoração, esses anjos caídos. E é proibido adorá-los, conforme Colossenses 2:18 e Mateus 4, versículo 10. Além de criatura, eles são espíritos, são seres espirituais. Não se limitam a condições físicas, espaço, tempo. Entretanto, têm a faculdade de serem reconhecidos por figura humana, como Gênesis capítulo 18, versículo de 1 a 5, e Gênesis 19, de 1 a 3, quando os anjos aparecem ali na casa de Ló, materializado. Como algumas partes na Bíblia, nós vemos os anjos aparecendo, como apareceu para a própria Maria, como apareceu para Isabel, como apareceu para João Batista, ou melhor, para Zacarias, como apareceu para Ana, então, como apareceu para Jacó. Então, nós chamamos de teofania. São seres espirituais que materializam. Então, às vezes, alguém está vendo ET por aí, e quem sabe que estão vendo demônios. É muito interessante isso. Eles são imortais,
como diz em Lucas capítulo 20, versículo 34 até o 36. Mateus 22, 30 diz que eles não têm sexo. Os anjos não têm sexo. Outro fator da natureza dos anjos são numerosos. Daniel 7, 10, Mateus 26, 53, Hebreus 12, 22 e Apocalipse 5, 11. Nós sabemos que 1/3 dos anjos se rebelaram, caíram, e Satanás levou consigo esse 1/3. Mas há 2/3 de anjo bom, há 2/3 de anjos que estão a favor da humanidade do bem, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E são numerosos. A palavra diz em Apocalipse que são milhões de milhões de milhares de anjos que estão a nosso favor. São esses seres espirituais que guardam a minha e a sua vida, muitas vezes sem nós entendermos os livramentos que Deus está dando e está dando através de anjos. Anjos que muitas vezes materializam, e nós até falamos com ele, como a própria Bíblia diz, que alguns sem saberem hospedou anjos em suas casas. É maravilhoso isto. E a primeira parte eu falei sobre a natureza dos anjos, a segunda parte agora é sobre a classificação de anjos. Há uma hierarquia no mundo espiritual muito grande. Muitos pensam que é uma bagunça o reino das trevas, outros pensam que tudo é anjo, tudo normal, tudo tranquilo, tudo na paz, lá nos céus, né? Mas não há uma classificação de anjos conforme 1 Pedro 3, 22 e também Efésios 6, 12. Devido à quantidade de números de versículos, eu vou citá-los, mas depois você dá uma pausa nos vídeos e vai estudando em casa sobre isso. Além de tudo, nós vamos deixar aí embaixo, né, na descrição, todos os versículos que eu estou citando aqui, tá bem? Então não preocupe em ter que, às vezes, pausar também e tal. Então, a segunda parte é sobre classificação, que tem 1 Pedro 3, 22, repetindo aqui, Efésios 6, 12. E nessa classificação, primeiro ponto, o anjo do Senhor. Toda vez que se refere na Bíblia, o anjo do Senhor está direcionando para Jesus. O anjo do Senhor, não é um anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor está referindo-se a Jesus. Em Êxodo 23, 20 ao 23, Êxodo 32, versículo 34, Isaías 63, versículo 9, 2 Coríntios 4, versículo 6, ele é virtualmente identificado como Deus, em Êxodo também, capítulo 33, versículo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30, e Josué, capítulo 5, versículo 13 e 14. Também, além de anjos do Senhor, nós também vemos os arcanjos. E há 2 arcanjos hoje, Miguel e Gabriel. Miguel é o anjo de guerra, o anjo guerreiro, como Gabriel é o porta-voz de Deus, é o mensageiro de Deus. Foi Gabriel que chegou ali para Maria, foi Gabriel que chegou para trazer alguma anunciação, alguma revelação da parte de Deus. Miguel, nós encontramos em Judas, capítulo 9, é o penúltimo livro da Bíblia, Apocalipse 12, versículo 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 21. Refere-se todos esses versículos a Miguel, o arcanjo de guerra, o arcanjo guerreiro. E Gabriel se refere, tem referência em Daniel, capítulo 8, 16, Daniel, capítulo 9, 21, Lucas 1, 19. E outra classificação, também chamado anjos eleitos por Deus, em 1 Timóteo 5, 21 e Mateus 25, do 31 ao 41. Outra classificação, anjo das nações, está descrito em Daniel capítulo 10, versículo 13 a 20, 2 Reis 17, 29 17, 29 a 41 e Miqueias de 4 a 5. Outra classificação, querubins. Falamos de arcanjos e agora querubins. Em Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 17 a 22, Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 10, e Ezequiel, capítulo 10, versículo 5. Eles guardam a santidade de Deus.
Os querubins, ele não tem outra função a não ser guardar a santidade de Deus. Por isso a arca, ela foi desenhada por Deus e instruída para Moisés construir com 2 querubins, né, em ouro, guardando ali a santidade de Deus sobre a arca. E também os querubins têm algumas características, que é como leão, que significa o poder, boi, a força, águia, a agilidade, o homem, a inteligência, conforme Apocalipse 4, 6 a 8. Um outro ponto, outra classificação, são serafins. Falamos de anjo do Senhor, arcanjo, anjos eleitos, anjos das nações, querubins e agora serafins, que são os adoradores. Os querubins guardam a santidade de Deus no santuário. Os querubins guardam a santidade de Deus na igreja, na hora de cultuarmos a Ele. E os serafins são aqueles que entoam adoração ao Senhor. Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 4. A obra desses anjos. Em primeira parte podemos colocar que são agentes de Deus. São criaturas enviadas a Deus para a humanidade. Em Gênesis 3, 24, Mateus 13, 39, e Mateus 41 a 49, Mateus 16, 27 e Mateus 24, versículo 31. Todas as referências mostram que os anjos são agentes de Deus a nosso favor. Outra característica da obra, mensageiros de Deus. Através deles, Deus nos envia anunciações. Eles são mensageiros. Lucas 1, versículo 11 a 20, Mateus 1, 20 e 21. Segundo ponto de ser mensageiro, trazendo advertência para nós. Mateus 2, 3 e Hebreus 2, 2. Trazendo instruções para nós. Mateus 28, do versículo 2 ao 6. E Daniel, capítulo 4, versículo 13 a 17. E também Atos, capítulo 10, versículo 3, e Gálatas 1, versículo 6 e 9. E traz também encorajamento, que é através está escrito em Atos, capítulo 27, versículo 23, e Gênesis 28, versículo 12. E também revelações, Atos 7, 53 e Gálatas 3, 19. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a obra dos anjos são agentes de Deus, mensageiros de Deus e servos de Deus. É o terceiro característica, ou melhor, terceiro ponto na obra das mãos de Deus através dos anjos, que está como servos em Hebreus 11, 14, e também ele, como servos, sustenta a nossa vida, Mateus 4, 11, Lucas 22, 43 e 1 Reis 19, 5. Ele preserva a vida, Gênesis 16, 7 e Apocalipse 7, 1. Resgatando também Números 20, 16 e Mateus 26, 53. E como última parte desse estudo, dessa revelação de Deus, intercede também. É o quarto ponto, como servos de Deus que os anjos são. Em Zacarias 1, 12 e Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Eu espero que nesse período, pequeno período, possamos ter experimentado algum conhecimento e a graça de Deus. Os anjos, então, se dividem em duas classes, os bons e os maus, os anjos de Deus e os anjos caídos, que pelo livre-arbítrio que Deus os criou, eles tomaram a decisão de servir a Satanás. Eu digo esses rebeldes, os que caíram da presença de Deus. Que Deus te abençoe, que possamos estudar em casa e aprofundar nesse estudo. No próximo episódio nós teremos sobre os anjos caídos. Que Deus te abençoe.